Bom, primeiro, o grande desafio do IBGE continua, né? Nós tivemos aí, vamos dizer, um suspiro e um fôlego, porque tivemos um presidente interino, o Cimar, que é um técnico da mais alta capacidade, que teve a capacidade de pedir um pouco de paz dentro do IBGE para que nós pudéssemos dar a resposta que a população precisa, né? Quantos somos, como eu disse, quem somos, onde vivemos e como vivemos. Isso ele fez com maestria. Um censo que foi muito mal gestado no início, não vamos esquecer que faltou dinheiro para o IBGE, para o censo que estava atrasado na época do desgoverno do ex-presidente Bolsonaro, e o Instituto mostrou que mesmo naquele momento onde não se tinha dinheiro nem respeito pelo IBGE, o IBGE se manteve firme, né, com toda a sua grandeza e credibilidade. Quando nós apresentamos o projeto, o orçamento para o presidente, e foi a razão da minha conversa essa semana com o presidente, que por isso que surgiu a hipótese de ter sido tratado de IBGE, naquele momento, um pouco antes disso, eu só fui trazer a resolutiva para ele, nós havíamos feito a seguinte pergunta para o presidente. Presidente, espaço fiscal nós temos isso. Qual é a sua prioridade absoluta para que depois os ministros não ocupem todos os espaços do orçamento? Ele falou valorização de salário mínimo, ou seja, salário mínimo acima da inflação todo ano. Então, nós projetamos isso deu um impacto na Previdência também, consequentemente, isso absorve uma parte do orçamento, aí sobra bem menos recurso para um remanejamento feito nos ministérios. Mas todos serão contemplados, nenhuma política pública será descontinuada. Nós estamos conversando no Planalto, nas nossas reuniões quase que diárias, ou se não, de 3 vezes por semana, junto à Junta de Execução Orçamentária, de que estava chegando o momento de trocarmos o presidente do IBGE. Diga-se de passagem, um presidente técnico que cumpriu uma missão exemplar, sem nenhum ruído, conseguindo fazer de um limão uma grande limonada ao trazer e apresentar para o Brasil o censo, né, de 2000, agora no caso de 2023. Quem somos, quantos somos, onde vivemos, como moramos, para que esse diagnóstico, a partir de agora, possa servir de baliza para as políticas públicas no Brasil. Gastar bem o pouco que se tem passa pelo diagnóstico preciso que o IBGE, enquanto instituto sério e responsável, costuma fazer. Então, aqui, quero deixar muito claro que já havia um consenso dentro do meu ministério e dentro do Palácio de que nós faríamos, no momento oportuno, a troca do presidente do IBGE. Também fui avisada, já não é de agora, de alguns dias, que o presidente da República teria um nome e gostaria de fazer uma escolha pessoal em relação à presidência do IBGE. Naquele momento, não perguntei por nomes e muito menos o faria, porque acho mais do que justo esse pedido. E digo por quê. Eu quero deixar muito claro para vocês o seguinte, o presidente Lula não me fez um pedido até hoje. Nenhum pedido dentro do Ministério ou fora. Aliás, ele não me pediu sequer para apoiá-lo no segundo turno. Vocês se lembram que eu fiz uma declaração de apoio antes mesmo de conversar com o presidente Lula. Diante disso, nada mais justo, óbvio, de atender o presidente Lula, independente do nome que ele apresentaria, que ele ainda não havia me apresentado. Então, diante disso, como o ministro Pimenta, não sabendo que na reunião que tivemos com o presidente não havíamos citado o nome, anunciou preliminarmente, e já está colocado. O nome será oficializado no momento certo, depois da conversa que teremos na semana que vem com o presidente Lula. Acataremos qualquer nome que venha. O nome já está posto? Já está posto. Será esse? Confirmei com a Casa Civil, confirmei com o ministro Padilha se era o nome do qual eles estavam se mencionando. Eles confirmaram que sim, e eu agora, o próximo passo é a semana que vem marcar uma reunião, quando a agenda permitir, com o economista, professor da Unicamp, Márcio Potman, que agora eu sei o nome dele, e que terei o maior prazer de atender, portanto, o pedido do presidente Lula. Quero antecipar que não faço pré-julgamentos, portanto, aqui não vou atender a nenhum questionamento que me façam, que eu sei a ordem e de que ordem virá, porque já fui muito pré-julgada na minha vida profissional e política. Eu vou ouvi-lo primeiro, né? Tem um lado que tem falado bem, outro lado que tem feito questionamentos. Eu não quero saber do passado, eu quero saber do presente. A conversa será técnica e ele será tratado como técnico e será muito bem-vindo pela nossa equipe. Irá e continuará no IBGE enquanto estiver atendendo aos interesses da sociedade.
sociedade brasileira. Era esta. Eu vou pedir desculpa, eu posso até responder a pergunta de vocês na volta, mas eu vim agora uma segunda missão ainda mais árdua, tentar mostrar para o ministro Haddad que nós tivemos que fazer um corte no ministério dele de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Óbvio que ele já sabe, ele participou da junta, agora nós vamos estressar os números, mostrar para ele na necessidade dessa retirada, ainda que parcial, do orçamento do Ministério da Fazenda, como fizemos no nosso Ministério do Planejamento também, cortamos 30% das despesas discricionárias no Ministério do Planejamento e Orçamento para podermos, nesse cobertor curto, destinar o máximo possível de recursos para políticas públicas, para projetos de investimentos, para as ações e programas dos ministérios finalísticos, que não envolvam, obviamente, aqueles ministérios meios, como é o caso dos ministérios relacionados à equipe econômica. Eu volto a falar com vocês, eu peço desculpa, mas eu não vou deixar o ministro atrasado, para ele ainda não começar mal-humorada a reunião, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada. Eu só queria comentar que hoje uma quarta agência de rating, né, se manifestou. A gente está habituado com as três mais conhecidas, né, ASP, Moody's e Fitch, mas tem essa agência canadense, né, a DBRS, que hoje mudou a nota do Brasil também. Então, eu penso que às vésperas de uma semana importante, que é a primeira reunião do segundo semestre do Copom, é importante salientar que o mundo inteiro já compreendeu que está acontecendo alguma coisa boa no Brasil e que o rumo dado para a agenda econômica vai na direção, vai ao encontro do que o Brasil precisa para restabelecer a confiança, atrair investimentos e, sobretudo, gerar bem-estar para a população brasileira. Nós vamos encaminhar, como vocês sabem, um orçamento no final do mês. A ministra Simone Tebet está muito alinhada, né, com a Fazenda e com como a peça orçamentária está sendo construída, tanto do ponto de vista das receitas quanto do ponto de vista das despesas. Saiu o dado do desemprego hoje também em queda, mas nós não devemos nos iludir com isso, que apesar do desemprego, né, do índice de desemprego estar abaixo da média dos últimos anos, para o mês, né, já dessazonalizado, a economia está sofrendo um processo de desaceleração por conta do juro real na casa de 10%, o que é quase o dobro do país que mais cobra juro depois do Brasil, mais paga juro, perdão, depois do Brasil. Então, estou querendo situar a vocês o seguinte, os ventos estão favoráveis, o mundo está olhando para o Brasil com outros olhos, com outra percepção, mas está mais do que na hora de nós alinharmos, né, a política fiscal e monetária para o Brasil voltar a sonhar com dias melhores. A inflação está muito controlada, inclusive os núcleos, serviço, alimento, tudo muito controlado. E isso nos dá um espaço, na comparação internacional, nos dá um espaço extraordinário de crescer mais e gerar mais oportunidades.